Santo dia, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham nesse curso de consagração a Jesus por Maria Santíssima. Eu me chamo Maria Cristina, sou consagrada a Nossa Senhora, membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus e hoje estou aqui para darmos sequência na nossa formação para o curso de consagração. Então vamos partilhar hoje a exortação apostólica Cínio Magno de Sua Santidade o Papa Paulo VI. Mas antes de adentrarmos nesses pontos, de estudarmos, partilharmos, refletirmos, gostaria de convidar cada um de vocês a entregarmos esse momento a Nossa Senhora rezando uma Ave Maria. Antes disso, estamos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, já inicio, falando que essa exortação apostólica ela é consagrada ao culto da Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo de todas as virtudes. Então, com certeza, essa formação vai nos ajudar a cada vez mais amar Nossa Senhora e a termos uma devoção por ela cada vez mais forte. Logo na introdução, nós já somos convidados a enxergá-la como esse grande sinal, conforme está no livro Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Logo no início da exortação, é a esse trecho que é feito referência, quando se coloca assim: o sinal grandioso que o apóstolo São João viu no céu, uma mulher revestida com o sol, não sem fundamento, o interpreta a Sagrada Liturgia como referindo-se à Santíssima Virgem Maria, Mãe de todos os homens pela graça de Cristo Redentor. Já somos convidados desde o início para olharmos para a Virgem Santíssima como esse sinal, como essa mulher revestida do sol. E na introdução, algo muito belo que é colocado é a emoção com qual se reporta o Papa Paulo VI ao dia em que Nossa Senhora foi proclamada como Augusta Mãe de Deus. E tem assim na exortação: está ainda viva, veneráveis irmãos, no nosso ânimo a recordação da grande emoção sentida ao proclamar Augusta Mãe de Deus como mãe espiritual da Igreja e, portanto, de todos os fiéis e sagrados pastores, a coroar a terceira sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, após ter solenemente promulgado a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Então, nesse contexto de alegria, de emoção, por esse reconhecimento da Virgem Santíssima, por essa proclamação da Virgem Santíssima como Augusta Mãe de Deus, como Mãe espiritual da Igreja. É nesse contexto que é aqui mencionado o desejo, O desejo que se tem, o objetivo que se tem com essa exortação, conforme você pode acompanhar aí nesse slide. Desejamos, mais uma vez, chamar a atenção de todos os filhos da Igreja para o inseparável nexo tão amplamente ilustrado na Constituição Dogmática Lumen Gentium, existente entre a maternidade espiritual de Maria e os deveres dos homens remidos para com ela, como mãe da Igreja. Então, queridos irmãos, aqui é nos colocado que existe também os nossos deveres. Então, nós vamos aprender muito nessa exortação, mas já fica, desde a introdução, vamos dizer assim, essa exortação mesmo, de que existem também, assim como Nossa Senhora é nossa mãe, é mãe da Igreja, mas também deve existir
esses deveres dos homens para com ela. Não é? E a exortação apostólica ela é dividida em duas partes. A primeira parte vai nos ensinar, não é? Vai trazer vários pontos sobre o culto devido a Maria como mãe da igreja. No primeiro ponto já nos é colocado Maria Santíssima, mãe espiritual perfeita da igreja, nos colocando a primeira verdade. Olha, atenção, olha, é importante. Preste atenção, já registra aí também nas suas anotações. Maria é mãe da igreja não apenas por ser mãe de Jesus Cristo e sua muito íntima colaboradora na nova economia, quando o Filho de Deus assume dela a natureza humana para libertar o homem do pecado, mediante os mistérios da sua carne, mas também porque refugie em toda a comunidade dos eleitos como modelo de virtude. Pensa um pouquinho, traz aí na sua mente, quais virtudes você acha que Nossa Senhora tem? Então, meus irmãos, aqui nos é colocado que ela é essa mãe espiritual perfeita por ela ser a mãe do Cristo Jesus, mas por refugiar na comunidade dos eleitos as virtudes de Nossa Senhora, que nós vamos aprofundar aqui na sequência. No segundo tópico nos é colocado Maria, mãe espiritual, mediante a sua intercessão junto do Filho. É bem verdade que nós sempre estamos clamando a intercessão, não é? Esse ponto, ele é muito, vamos dizer assim, muito íntimo nosso, nós sempre estamos clamando, mas nunca é demais reforçar que de fato ela é esta mãe. Olha para essa imagem, Nossa Senhora que está sempre disposta, de mãos estendidas para a humanidade, para os seus filhos. Então, nessa exortação é nos colocado a Virgem Santa, embora feliz pela visão da Augusta Trindade, não esquece os seus filhos que caminham com ela. Ela não esquece de você, ela não esquece de mim. Outrora, na peregrinação da fé, contemplando-os em Deus e vendo bem as suas necessidades, em comunhão com Jesus Cristo, que está sempre vivo a interceder por eles. Dele se constitui, presta atenção, meu irmão e minha irmã, aquilo que Nossa Senhora se constitui para nós, advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. Nós precisamos tomar posse disso. Nossa Senhora é a minha advogada, a minha auxiliadora. Diz aí você também. É o meu amparo e é a medianeira. Olha só que grande graça. Maria é educadora da igreja com a fascinação das suas virtudes. O que é estar fascinado? Não é? Fascinação, as virtudes de Nossa Senhora, o jeito de Nossa Senhora agir, causa em nós, as atitudes de Nossa Senhora nos causam fascínio, são belas, são admiráveis. Não se esgota, porém, no patrocínio junto do Filho, a cooperação da Mãe da Igreja, no desenvolvimento da vida divina nas almas. Ela exerce sobre os homens remidos uma outra influência, a do exemplo. Meus irmãos, aqui é colocado na exortação, não está no slide, mas eu vou ler para vocês. Influência, na verdade, importantíssima. A do exemplo, como foi mencionado, segundo a conhecida máxima, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, nós podemos e devemos evangelizar com as palavras, mas Nossa Senhora vem nos convidar a imitar o seu exemplo, a imitar as suas virtudes, porque esse exemplo é o que arrasta. E nos diz mais a exortação, tal como os ensinamentos dos pais adquirem eficácia bem maior se são apoiados pelo exemplo de uma vida dentro das normas da prudência humana e cristã, assim também a suavidade e o encanto das excelsas virtudes da Imaculada Mãe de Deus
atraem de maneira irresistível os ânimos para a imitação do divino modelo Jesus Cristo, de quem ela foi a mais fiel. Meus irmãos, você que é pai, que é mãe, que está assistindo essa formação, nós bem sabemos, disso na prática, que os nossos filhos, eles aprendem quando nós exortamos com palavras, mas o que vai edificá-los, o que vai solidificá-los numa caminhada de fé é o testemunho, como nos é colocado. Então, a suavidade de Nossa Senhora, o encanto das virtudes da Imaculada atraem de maneira irresistível os ânimos para a imitação. Então, Nossa Senhora, com a sua suavidade, com as suas virtudes, com a sua forma de agir, com a sua candura, com o seu jeitinho de mãe, ela nos atrai ao caminho da imitação de Jesus. Olha para essa imagem. Olha o menino Jesus todo confortado, todo entregue no colo de Nossa Senhora. Esse é também o nosso chamado, estarmos no colo da Virgem Maria, para dela aprendermos a imitar cada vez mais o seu Filho Jesus. A santidade de Maria, luminoso exemplo de perfeita fidelidade à graça. Nossa Senhora é fiel, Nossa Senhora foi fiel a cada promessa, Nossa Senhora foi fiel. É por motivo da perfeita harmonia entre a graça divina e a atividade da sua natureza humana que a Virgem rendeu suprema glória à Santíssima Trindade e se tornou honra insigne da Igreja, que como tal saúda na Sagrada Escritura: Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra do nosso povo. Esse equilíbrio, meus irmãos, entre a graça divina e a natureza de Nossa Senhora. Existia uma harmonia e Nossa Senhora correspondeu com fidelidade ao que lhe foi confiado a ela, mesmo em sua natureza, como nos é apresentado aqui. Exemplos de virtudes marianas nas páginas do Evangelho. Eu destaco esse trecho. Maria, logo que obteve a certeza, pela voz do anjo Gabriel, que Deus a elegia para a mãe do seu filho unigênito, sem qualquer hesitação, deu o seu consentimento para uma obra na qual teria de empregar todas as energias da sua frágil natureza, declarando: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, olha que graça, não é? O que se mencionava no slide anterior dessa harmonia entre a graça e a natureza. Nossa Senhora deu um sim, deu seu consentimento sem saber o que iria acontecer. E esse consentimento ela deu mesmo, vamos dizer assim, na sua frágil natureza. Então, o sim de Nossa Senhora que permitiu a encarnação do Verbo, esse eis-me aqui, a atitude de serviço e de amor da Virgem Maria são também para nós exemplo. Maria, serva do Senhor desde a Anunciação até a sua gloriosa Assunção, toda a vida da humilde serva do Senhor, desde o momento em que foi saudada pelo anjo até a assunção em alma e corpo à glória celeste, foi amoroso serviço. Nossa Senhora disse sim, pois estava ali condicionada, ela se colocou a serviço por amor. Então, o sim é resultado desse amor. Cheios de admiração, contemplamos Maria firme na fé, pronta na obediência, simples na sua humildade. Eis aqui a serva, exultante no louvor do Senhor, ardente na caridade, ela vai a serviço. Não é isso que acontece? Nós vemos nas Sagradas Escrituras, forte e constante no cumprimento da sua missão, de pé, aos pés da cruz, até o holocausto de si própria, a espada de dor que transpassa sua alma.
em plena comunhão de sentimentos com o seu Filho que se imolava na cruz para dar aos homens uma vida nova. Nossa Senhora em perfeita unidade com Jesus. Que nós tenhamos essa graça de contemplarmos Nossa Senhora e nos tornarmos firmes na fé, nos tornarmos prontos a obedecer, nos tornarmos simples e humildes, exultantes como Nossa Senhora. Minha alma glorifica o Senhor, mas também ardentes na caridade, fortes nas provações da nossa vida. Justo culto de louvor e de gratidão à Mãe da Igreja. Depois de tudo isso que nos foi colocado, é justo que tenhamos culto de louvor e de gratidão. Perante todo o esplendor de virtudes, o primeiro dever de quantos reconhecem na Mãe de Cristo o modelo da Igreja é o de uma união com ela, meus irmãos. Olha só, a Igreja nos coloca, é dever. É dever. Vendo tudo isso, perante tudo isso, é nosso dever. Nós que reconhecemos nela modelo da Igreja, em união com ela, render graças ao Altíssimo por ter realizado em Maria tão grandes obras em benefício da humanidade inteira. Mas não basta. Isso já é muito, mas não basta. É igualmente dever de todos os fiéis tributarem à fidelíssima serva do Senhor um culto de louvor, de reconhecimento e de amor. Olha só, me perdoem a expressão, mas Nossa Senhora não pode passar batido, despercebido. Nossa Senhora não pode passar despercebida porque é justo o culto de louvor, é justo o reconhecimento, é justo o amor, é justo a nossa gratidão e a Igreja nos convida a isso. E aí, na segunda parte da exortação apostólica, nos colocado a devota imitação das virtudes de Maria Santíssima. Não é? Nós precisamos olhar para ela e aprender com ela. Na escola da Virgem Maria, nós precisamos olhar essas virtudes que nós vamos aprender agora, porque a exortação nos traz uma segunda verdade. É, pois, dever de todos os cristãos imitar com espírito reverente os exemplos de bondade que lhes foram deixados pela Mãe do Céu. Meus irmãos, os filhos devem aprender com quem? Nos seios de sua família, a mãe é a educadora, o pai também, né? Mas aqui, como está em evidência a figura de Nossa Senhora, nossa mãe, nós devemos imitá-la com espírito de reverência. A verdadeira devoção a Maria Santíssima leva à imitação das suas virtudes. Se eu digo que sou devoto de Nossa Senhora, eu tenho que ultrapassar as externalidades. Nós vamos aprender mais sobre isso neste curso. Mas nós somos chamados a não só sermos devotos de palavras ou sermos devotos apenas, não é, nas nossas expressões, nas nossas externalidades, digamos assim, né? Não apenas com atos externos, mas no nosso interior. E é nesse interior que nós precisamos cultivar as virtudes de Nossa Senhora. Olha só o que nos diz essa exortação. É a imitação de Jesus Cristo, indubitavelmente, o régio caminho a percorrer para chegar à santidade absoluta do Pai Celeste. Mas se a Igreja Católica sempre proclamou esta verdade tão sacrossanta, também afirmou que a imitação da Virgem Maria, longe de afastar as almas do fiel seguimento de Cristo, o torna mais amável, mais fácil. Na verdade, havendo ela cumprindo sempre a vontade de Deus, mereceu em primeiro lugar o elogio que Jesus Cristo dirige aos discípulos: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus, capítulo 12. Meus irmãos, e aqui eu preciso trazer São Luís Maria de Montfort, né? Afinal, estamos aqui num curso que nos faz referência, né? Um curso de consagração na espiritualidade montfortina. E São Luís de Montfort, ele vai nos falar que a verdadeira devoção, né? Como aqui
está dizendo na exortação, leva à imitação das virtudes. E São Luís, ele vai nos apresentar também a verdadeira devoção como santa. E justamente nos diz isso. Por que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é santa? Porque ela leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Virgem Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, obediência cega, contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Então, quanto mais imitamos as virtudes de Nossa Senhora, assim como São Luís de Montfort também nos orienta, mais nós vamos evitar o pecado, mais vamos estar no seguimento de Jesus. Por Maria a Jesus. A espiritualidade monfortina também é cheia, disso, desse encaminhar-nos a Jesus através da Virgem Maria. E aqui na exortação, destaca o seguinte trecho: reconheçamos antes a bondade de Deus, nosso Salvador, o qual, condescendendo com a nossa miséria, tão afastada da sua infinita santidade, nos quis ajudar, olha só, nos quis ajudar a imitá-la, propondo-nos o modelo da pessoa de sua mãe. Olha essa imagem, meus irmãos. Nossa Senhora nos leva até Jesus. Não tenha medo de se consagrar à Virgem Maria, porque como nos foi apontado aqui nessa exortação, nós temos uma miséria que nos afasta da infinita santidade de nosso Senhor, mas Ele quis nos ajudar e nos propôs o modelo da pessoa humana da sua mãe. A igreja nos fala isso, então nós podemos olhar Nossa Senhora, mas o nosso fim último, assim também como nos coloca Montfort, o fim último dessa devoção mariana é Jesus. Olha só mais um trecho. Ela, na verdade, entre as criaturas humanas, oferece o exemplo mais brilhante e mais perto de nós. Olhemos para Nossa Senhora, que ela certamente nos leva até Jesus. Maria, a nova Eva, a aurora do Novo Testamento. Se, pois, contemplamos a humilde Virgem de Nazaré na auréola das suas prerrogativas e das suas virtudes, vê-la-emos refugir ao nosso olhar como a nova Eva, a excelsa filha de Sião, o vértice do Antigo Testamento e a aurora do Novo, no qual se realizou a plenitude do tempo, predestinado por Deus Pai para enviar o seu Filho unigênito ao mundo. Nossa Senhora é essa nova Eva. Nossa Senhora, ela tem sempre um convite, como é nos apontado nesse ponto da segunda parte. A mensagem mariana de convite à oração, à penitência, ao temor de Deus. Nossa Senhora, ela nos faz esse convite, não que paremos nela, mas ela sempre nos exorta a essa oração. E por que não dizer, já que temos aqui a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a reparação dos nossos pecados, das ofensas feitas a Deus. Há assim uma mensagem de suma utilidade que parece chegar hoje aos fiéis da parte daquela que é a Imaculada, a toda santa, a cooperadora do Filho na obra da restauração da vida sobrenatural das almas. Contemplando devotamente Maria, conseguem dela incitamento. Olha, meus irmãos, na devoção a Nossa Senhora nós somos motivados à oração confiante, à prática da penitência, ao temor santo de Deus. E mais um estímulo, Olha só o que nos coloca essa exortação. O que deve ainda estimular mais os fiéis a imitar o exemplo da Virgem Santíssima é o fato do próprio Jesus, tendo-lhe dado por mãe, implicitamente a ter apontado como modelo a imitar. O próprio Jesus, dando-nos por mãe, e como é próprio dos filhos já imitarem a mãe, observarem a mãe, então implicitamente nosso Senhor nos aponta como modelo a imitar. Como nos fala esse próximo tópico. O próprio Cristo aponta a mãe como modelo da igreja.
Assim como cada um de nós pode repetir com São Paulo, o Filho de Deus amou-me e entregou-se a si mesmo por mim, do mesmo modo, com igual confiança, pode acreditar que o Salvador divino lhe deixou também a ele, em herança espiritual, a sua própria mãe, como tesouro de graça e de virtude de que a tinha acumulado, a fim de que os derramasse sobre nós como efeito da sua poderosa intercessão e da nossa corajosa imitação. Então precisamos tomar posse que nosso Senhor deixa para nós a sua própria mãe. E na história da igreja, como nos coloca nesse tópico, a história da igreja sempre iluminada pela presença edificante de Maria. Meus irmãos, Nossa Senhora sempre esteve presente. A maternidade espiritual de Maria transcende o espaço e o tempo e pertence à história universal da igreja, porque nesta sempre ela esteve presente com a sua maternal assistência. Nossa Senhora sempre esteve próximo dos apóstolos, orientando, formando, conduzindo. Igualmente fica claro o sentido da afirmação tão frequentemente repetida à nossa época, pode bem dizer-se, a era de Maria. Olha que maravilha, que graça! A mãe da igreja é o estandarte da unidade, estímulo à perfeita fraternidade entre todos os cristãos. Todos nós, como filhos, somos assim acolhidos no coração de Nossa Senhora. Possa o coração imaculado de Maria brilhar doravante ante o olhar de todos os cristãos como modelo perfeito de amor para com Deus e para com o próximo. Que Ele os conduza à frequência dos sacramentos, pelos quais as almas são purificadas nas manchas do pecado e dele defendidas. Os estimule, além disso, a reparar as inúmeras ofensas feitas à divina majestade. Refuja, enfim, como estandarte da unidade e incite a aperfeiçoar os vínculos de fraternidade entre todos os cristãos, no seio da única Igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, Nossa Senhora é mãe. E como mãe, convida-nos todos a estarmos juntos nesse vínculo de unidade fraterna. Exortamos todos os filhos da Igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração. Aqui já é no finalzinho esse convite. Olha só, vou ler novamente. Exortamos todos os filhos da igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da Mãe da Igreja e a viver este nobilíssimo ato de culto com uma vida cada vez mais conforme à vontade divina e em espírito de serviço filial e de devota imitação da sua celeste Rainha. Somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs. Você não está nesse curso por acaso. Não está. Nossa Senhora te quis aqui. Não é? E essa exortação tão belamente confirma em nós esse desejo. Exorta todos os filhos, a cada um de forma pessoal, renovar essa pertença, essa consagração ao coração imaculado da Mãe da Igreja. Então persevere, se aplique aos estudos, esteja atento àquilo que a Igreja nos orienta, esteja atento àquilo que Nossa Senhora quer colocar no seu coração, que não é outra coisa senão o desejo de imitar e de seguir o seu próprio Filho Jesus. Exprimimos, por fim, veneráveis irmãos, a confiança de que, incitados por vós, o clero e o povo cristão, confiados ao vosso ministério pastoral, corresponderão generosamente a esta nossa exortação, demonstrando para com a Virgem Mãe de Deus uma piedade mais ardente e uma confiança mais firme, enquanto nos conforta a certeza de que a excelsa Rainha do Céu e nossa Mãe Dulcíssima não deixará de assistir todos
e a cada um dos seus filhos, e não retirará de toda a igreja de Cristo o seu celeste patrocínio. Olha só, chegamos ao fim dessa partilha sobre a exortação, mas fica aqui, né? É a própria exortação no finalzinho, que nós possamos corresponder generosamente a essa exortação, demonstrando, olha aí na sua vida, onde você pode demonstrar cada vez mais uma piedade. Se você já demonstra, continue. Se você já confia a Nossa Senhora, suas causas, continue confiando, que seja cada vez mais firme essa confiança em Nossa Senhora, porque sempre nos conforta a certeza, olha só, meus irmãos, nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa, que nos conforte a certeza de que a excelsa Rainha do Céu, que é a nossa Mãe Docíssima, não deixará de assistir a humanidade. Não deixará de assistir cada um dos seus filhos, não deixará de assistir Maria Cristina, nem você. E não retirará da igreja de Cristo o seu celeste patrocínio. Eu repeti para que nós possamos, com maior convicção, tomar posse de cada palavrinha. É isso, meus irmãos, com certeza essa exortação muito nos animou, muito nos formou, e que nós possamos fazer tesouros de tudo aquilo que foi aqui partilhado, para que a nossa devoção à Nossa Senhora seja cada vez mais firme, que seja cada vez mais com o propósito de agradarmos o coração de Deus. Estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.